Diz-nos assim a santa, gloriosa palavra de Deus: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Verso 8: pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. E você diga amém. Repita após mim só essa última parte do verso de número 7. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. No 3, 1, 2, 3. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga amém. Nós temos um tema escolhido para esse domingo da ressurreição. E eu quero mostrar para vocês o porquê a Páscoa, ela não está relacionada ao domingo da ressurreição. E mostrar para vocês, biblicamente falando também, que nada tem a ver Páscoa com chocolate, com coelho ou coelhinho, ou a busca pelo ovo, né? Porque tem uma competição, tem umas brincadeiras da busca pelo ovo. Eu creio que você já participou, você criança, você jovem, tem essa busca pelo ovo. Mas o tema está aí, domingo da ressurreição. Jesus está vivo, como nós acabamos aqui de adorar a Deus, porque Ele vive. Nós não estamos aqui para servir um Senhor morto. Nós não estamos aqui prestando culto a um Senhor morto. Não. Nós estamos aqui celebrando a um Senhor vivo, que morreu sim, que morreu, porque foi dito por Ele mesmo. Olha, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, também eu estarei debaixo da terra. Só que Ele diz: mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Foi promessa dele, e Ele cumpriu, porque Jesus ressuscitou. Todavia, a Páscoa, ela não tem nenhum relacionamento, ou não está relacionada com o domingo da ressurreição. Eu coloquei aqui até um pensamento, há uma confusão sobre o que o domingo de Páscoa realmente significa, e a maioria das pessoas pensam que o domingo de Páscoa tem algo a ver com a ressurreição de Jesus. Só que essas pessoas estão, eu não digo quadradamente, mas elas estão redondamente equivocadas. Elas estão confusas. Sabe por quê? Porque, biblicamente falando, não há nenhuma conexão entre a ressurreição de Jesus e as tradições regionais do
domingo de Páscoa. São as tradições, tanto regionais como milenares. Sabe por quê? Essas tradições, elas nasceram da antiga Igreja Católica. A Igreja Católica, para atingir os não cristãos, então, o que ela fez? Ela aderiu a essas tradições que se dava na primavera, uma era de fertilidade. E aí, para atingir o coração dos não cristãos, eles começaram então a celebrar a Páscoa conjuntamente com a Semana Santa, que eles dizem Semana Santa, começa na quinta-feira, e aí relacionando a Páscoa com a ressurreição de Jesus. Nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. Todavia, eles foram mais fundo para tirar o foco da veracidade da ressurreição de Cristo. Por que eles foram mais fundo? Porque nesta primavera, nesses rituais judaicos, aonde eles aderiram, eles associaram também o coelho, chamado coelho pascual, coelho da Páscoa. Eles associaram chocolate e comes e bebes. E sabe que essa tradição pagã e judaica, ela tem tirado a veracidade da ressurreição de Jesus. E sabe que tem crente que ele pensa que a Páscoa do Senhor é exatamente isso. Olha para cá, meu filho, você está redondamente equivocado, porque Páscoa não é coelho, é cordeiro. Não é coelho, é cordeiro. Páscoa não é doce, não é chocolate, é ervas amargas. Eles fariam isso quando saíram lá do Egito, para lembrar todo o sofrimento, e sofrimento amargo que eles tiveram sendo escravizados lá. Então, tem gente que, nossa, mas olha, a gente nessa época, nós temos que trocar ovos de Páscoa, eu tenho que abençoar alguém, porque, sabe, está se falando da ressurreição de Jesus. Meu filho, nada a ver. Você pode dar ovos e chocolate, eu não sou contra você comprar. E se você me der um, eu até como. Não tem problema nenhum. Mas não venha associar a ressurreição de Jesus com esta Páscoa tradicional judaica de uma pura heresia, porque eles tiram é igual o Natal, gente. É igual o Natal. Aonde o menino Jesus nasceu, eles esquecem do aniversariante e há uma troca constante de presente entre as pessoas. E olha para cá, eles não estão nem aí com o menino Jesus, com o aniversariante do dia. Eles querem comes e bebe. Tem gente que no Natal e no Ano Novo come e bebe, que tem uns que até vão ao óbito, morrem mesmo de tanto comer e beber, porque comida demais mata. Dá uma congestão, mata mesmo. E tem gente que morre. Então, nós precisamos entender que, biblicamente falando, não há nenhuma conexão entre a ressurreição de Jesus e as tradições modernas relacionadas com o domingo de Páscoa. Essencialmente, o que ocorre é que, a fim de tornar o cristianismo mais atraente aos não cristãos, a antiga Igreja Católica, ela misturou a celebração da ressurreição de Jesus com as celebrações dos rituais da fertilidade
que ocorrem exatamente na primavera. Pastor, mas explique para nós então, aonde a Páscoa nasceu. Escute bem isso, a Páscoa nasceu com a saída do povo de Israel do Egito. Quando você abre a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo de número 12, você vai ver ali há um título que diz, a instituição. Na maioria das Bíblias, você vai ver, quando não um título, há um subtítulo, que está escrito assim, a instituição da primeira Páscoa. Você vai ver, Êxodo, capítulo de número 12, a instituição da primeira Páscoa. E por que ela foi instituída? Você vai ver que a ordem que Moisés recebe de Deus ali foi o seguinte, olha, aos 10 dias do segundo mês, aí você vai determinar que cada família pegue um cordeiro, não fala ali de coelho, nem sei se naquele tempo existia coelho ali, porque terra de Israel não é para coelho, não tem coelho. Mas a Bíblia diz que eles tinham que pegar o cordeiro, segundo o tamanho da sua família. Se a família fosse pequena, eles pegaria um cordeiro e dividia com 2 ou mais famílias, conforme os membros da família. E a Bíblia diz que eles tinham que pegar o sangue daquele cordeiro. Está em Êxodo, capítulo 12, você pode ver depois na sua casa com o tempo. Eles tinham que pegar o sangue daquele cordeiro e colocar nos umbrais e nas vergas das portas. Por quê? Porque a ordem divina foi, olha, o anjo destruidor vai passar. E a casa que não tiver a marca do sangue aspergido do cordeiro, que vocês mataram esse cordeiro, tiraram o sangue dele e expangiu o sangue, aspergiu o sangue nos umbrais. Quando o cordeiro à meia-noite passar e a casa que for detectada, que não tem a marca do sangue, o primogênito desta casa vai morrer. Gente, e assim sucedeu. Eles não poderiam comer o cordeiro e deixar, tinha que comer assado, com ervas amargas, não tinha doce, não tinha chocolate, tá? Não tinha bombom, não tinha nada disso, eram ervas amargas. Eles não poderiam comer diferente, o cordeiro tinha que ser assado, não poderia deixar nada para o dia seguinte, tá? Não podia comer nada daquilo do dia seguinte. E a Bíblia diz, pegaria então sangue, colocaria nos umbrais da porta. E assim aconteceu. A Bíblia diz que quando o anjo destruidor, o anjo matador, ele passou a meia-noite em todas as casas lá do Egito, onde morava até então os hebreus, e a casa que não tinha a marca do sangue, o primogênito daquela casa morreu. Eles estavam, olha para cá, para você entender, eles estavam então dando ponto de partida com esse ato da celebração da primeira Páscoa. Eles estavam celebrando o ponto de libertação, o ponto de saída do Egito, para viver na terra de Canaã. Só isso. Só isso. Foi um ato especificamente para os judeus, para os israelitas. Era uma celebração judaica. Era uma celebração judaica. Eles comemorando o quê? A libertação, a saída do Egito. Então, nós encontramos aí a instituição
da primeira Páscoa. Por isso que o termo Páscoa significa Passaque, que quer dizer passar por cima ou pular, ou no hebraico a palavra Páscoa quer dizer passagem, passagem, exatamente isso. Páscoa no hebraico, passagem, né? Que palavra Páscoa quer dizer passaque, que quer dizer pular por cima. Ou seja, o anjo vinha, tinha a marca do sangue na casa daquele judeu, daquele israelita, ele passava por cima, ele não destruía o primogênito daquela casa, ele pulava. Então, pular, passar por cima, passagem. Páscoa quer dizer passagem. As pessoas estão detidas nela até hoje. Aí quando você examina, por isso que é bom ler a Bíblia. Lá em Êxodo capítulo 12, lá está escrito a instituição da primeira Páscoa. Aí você abre a Bíblia em Lucas capítulo 22, está escrito assim: a instituição da última Páscoa. Homem, interessante. Êxodo 12, a instituição da primeira Páscoa. E lá em Lucas 22, está escrito lá, você vai ver um título, né? Eles celebrando a última Páscoa. Por que a última Páscoa? Porque a Páscoa, ela foi substituída pela Santa Ceia. Você vê que Jesus diz, ó, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que eu padeça. Ou seja, falava ali do início de uma libertação, de uma nova dimensão de vida para aquele povo, porque Jesus ia morrer, como foi tipificado lá que o cordeiro que seria morto pelos israelitas garantiria a vitória, não morreria nenhum judeu, nenhum primogênito de suas casas, porque haveria sangue aspergido nos umbrais e nos portais das casas. Eles não morreriam. Exatamente o que aconteceu. A Bíblia diz que antes de Jesus instituir a primeira Santa Ceia, está escrito, ele celebrou a última Páscoa. Lá em Êxodo, primeira Páscoa. Lá em Lucas 22, a última Páscoa, porque a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. Agora nós, os cristãos, nós não celebramos mais Páscoa. Não. Nós celebramos o que, pastor? Olha para cá. A Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor. Porque a Santa Ceia foi, a Páscoa, ela foi substituída pela a Santa Ceia. E é tão verdade isso, irmão, que você vê lá, que quando Jesus ele celebra a Páscoa, com os discípulos, Lucas 22, você vai ver que depois ele toma do pão, e ele diz, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Vocês fazem isso em memória de mim. Ele pega o pão e ele pega o vinho. Quando Paulo escreve lá em Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23, Paulo fala, parece que ele tira uma xerox das palavras de Cristo. E ele fala tudo quanto Cristo falou. Hoje, preste atenção, os judeus ortodoxos, esses ainda celebram a Páscoa judaica, mas os judeus convertidos ao cristianismo, eles celebram a Santa Ceia do Senhor. Só os ortodoxos, esses são os tradicionais, aqueles lá, eles estão com ovo de Páscoa na mão, eles estão lá, eles estão nas tradições, eles estão nas ervas amargas, eles estão lá no pecado. Só os que não são convertidos, mas os judeus convertidos, eu ouvi, irmão, eu ouvi o Costa Dia, era um judeu que ele diz, olha, eu nasci aonde Jesus nasceu, andei por onde Jesus andou, e eu não conhecia Jesus, até que um dia a luz raiou
e brilhou no meu caminho. Eu tive um encontro com Jesus. E ele dizia, bem diferente do encontro que Paulo teve com Jesus. Mas ele apareceu para mim e me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu ouvi esse testemunho de um judeu convertido ao cristianismo. Os ortodoxos, eles celebram Páscoa, mas os judeus convertidos, eles participam da Santa Ceia. Por isso que eu estava falando no contexto da palavra, para você não perder culto de Santa Ceia, porque ela tem tudo a ver com a nossa libertação. Jesus disse, olha, fazer isso até que eu venha. Até que eu venha buscar vocês. Agora, escute bem isso. Quando Paulo, ele ensina aqui acerca dos costumes judaicos, dos rituais judaicos. Interessante. Olha, irmão, eu gosto dos ensinamentos de Paulo. Sabe por quê? Olha o que ele diz em Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios 5, o verso de número 6. Ele diz assim, não é boa a vossa jactância. Pastor, mas como é que eu vou saber, eu não estou com um dicionário aqui, o que é a palavra jactância? Jactância é a atitude de alguém que se manifesta com arrogância. Ou seja, eles se vangloriavam e eram arrogantes nas tradições judaicas pagãs. Como hoje, tem gente que demonstra tão religioso, quando vem o Natal, ele faz lá uma árvore de Natal tão linda, tão maravilhosa, enfeita lá, alguém olha, mas meu Deus, que religiosidade, olha como é que está a casa dele, está até brilhando, está brilhando por fora, o coração está preto, está cheio de pecado, de mentira, de fornicação, de miséria, de pecados não confessados. Irmão, isso não adianta nada. Isso é artefatos. Isso é o exterior. É a mesma coisa limpar a beira do prato e o coração está cheio de rapina. Gente, Paulo foi categórico. Ele diz, não é boa a vossa jactância, atitude de alguém que se manifesta com arrogância. Vocês estão sendo arrogantes com relação a tradições judaicas. Paulo estava dizendo isso. Não sabeis que um pouco de fermento, quando diz aí um pouco de fermento, olha para cá, é uma pequena participação tua, ou minha, ou nossa, nas tradições pagãs. Esses dias alguém chegou para mim e disse, pastor, mas é errado o filho de crente participar de festa junina? Eu disse, sim, errado. Ah, mas pastor, é umas brincadeiras, tal, isso não tem nada a ver. É essa jactância, essa arrogância que você começa a associar com o pecado, né? E a Bíblia diz que Sansão brincou com o pecado e acabou finalmente sendo vencido por ele. Essa associação com o pecado, mas não tem problema. Por exemplo, a gente caía aí nas tradições, tem igrejas até fazendo aí em festas, né? Aí teve agora como é que fala? Eles fazem aí uma comida, eles fazem uns negócios aí, sabe? E uma dança folclórica, e eles fazem uns negócios aí e diz que estão fazendo no nome de Cristo. Se fosse no tempo de Paulo, eles seriam reprovados veementemente. Paulo não os aceitaria na igreja. Olha, ele ia dizer, vocês não sabem que um pouco de fermento, e fermento aqui está associado às tradições pagãs, judaicas, que não servem para nada. Irmão, tradição é uma besteira. Tradição é uma coisa tão inútil. Às vezes as Assembleias de Deus no passado excluíam gente porque usava chapéu. Olha, tradições.
Se a irmã cortasse a pontinha do cabelo, excluída, não tomava. Aí você começa a olhar, meu Deus, nada a ver, né? O homem sabia. Eu participei dessa época. O pastor chegava na nossa casa de chapéu. Era de chapéu. Andava os pastores tinham que ter uma sombrinha, ou um guarda-chuva, as mulheres sombrinha. As tradições. Eram as tradições. Era daquele jeito. E não usasse para ver. Pregar do jeito que eu estou aqui, seria excluído na hora. Usar uma camiseta com o nome de Jesus, nananina não, excluído. As tradições. As tradições, elas matam. As tradições, olha para cá, elas levam para o inferno. Tradições. E a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque como as tradições levam para o inferno, a participação em tradições, tem umas que nós criamos, é aquelas que a gente cria na igreja, sabe? As igrejas assembleianas, nós criamos muitas tradições dentro da nossa igreja. Mas não está escrito na Bíblia, não pode. Aí você pergunta, mas onde está escrito? Não, é o seguinte, na verdade, é a nossa doutrina, não está escrito, porque realmente não está escrito. A gente inventou lá e as pessoas acreditaram, tá bom? As pessoas acreditaram. Elas não lêem Bíblia, fica fácil de enrolá-las. Elas não lêem Bíblia. Só que hoje é diferente. A internet está aí, a pessoa dá um Google e ela pesquisa lá, ela vai saber tudo de tradição, ela vai saber tudo acerca das tradições judaicas, dos usos e costumes, até da doutrina dos fariseus. Aí Paulo foi categórico, ele diz, cuidado com a participação de vocês em festas ou rituais judaicos, porque um pouco de fermento faz levedar toda massa. Coloca um pouquinho de fermento. As mulheres sabem do que eu estou falando e o poder que o fermento tem. Coloca um pouquinho a mais de fermento aí na massa para você ver. Estraga toda a massa. O pão incha, cresce ali, mas não consegue assar. Não pode, a medida do fermento tem que ser precisa, tem que ser certa. No verso 7 ele diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho. O que Paulo estava falando? A limpar do fermento velho aqui? Das tradições judaicas, das tradições pagãs. Limpa dessas tradições. Ou seja, por que eu tenho que me limpar? Porque eu herdei ela dos meus pais, dos meus avós. E tem gente que diz, eu nasci na religião dos meus pais e eu vou morrer na religião dos meus pais. Vai morrer sim, seu desgraçado. Vai morrer sem salvação. Vai morrer sem salvação, porque tradição não salva. A gente tem que falar a verdade. As pessoas não estão falando isso hoje nas igrejas. É para alimpar. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Ele está falando o quê? Exatamente desses dias de Páscoa. Porque ele diz, porque Cristo, nossa Páscoa. Quem é a nossa Páscoa? Quem é a nossa Páscoa? É o ovo, o coelhinho da Páscoa? Não. É o ovo de Páscoa? Não. Está escrito, irmão, isso tanto na Bíblia dos crentes como na Bíblia católica. Porque Cristo, nossa Páscoa. A minha Páscoa não é chocolate, a minha Páscoa não é coelhinho de Páscoa. A minha Páscoa é Jesus. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro Pascual. Porque Cristo, nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. O que aconteceu lá na antiga aliança? Eu falei para vocês,
Êxodo 12. O cordeiro lá foi sacrificado para salvar as famílias e dar o ponto de partida na libertação da igreja e do povo hebreu. O sacrifício foi feito lá. E semelhantemente também, a Bíblia diz que Jesus morreu por nós como cordeiro pascual, porque ele foi sacrificado por nós. O que é sacrificado por nós? Ou seja, Jesus fez por mim o que ninguém faria. Olha para cá, Jesus fez por você o que ninguém faria. Ele morreu por você e em teu lugar. É diferente. Ele morreu por você e em teu lugar. Aí, qual o conselho de Paulo? Versículo de número 8. Pelo que façamos festa. Você vê que a Bíblia não é contra a festa, Rosa. A gente pode, se tem um povo mais festeiro na terra, é os crentes. Irmão, nasceu uma criança, eles fazem festa. A cada mês a criança, eu estou vendo esses dias lá em casa estou vendo. A cada mês, festa. A criança fez 1 mês, festa. 2 meses, festa. Irmão, não tem um povo mais festeiro do que os crentes. É ações de graça para isso, é culto de aniversário, é culto de festa, é festa de adolescente, é festa de irmãs, é festa de jovem, é festa. E a Bíblia não é contra, você pode fazer, mas não desvia o sentido nas suas festas. É Cristo, Ele tem que estar no centro da festa e de todas as coisas. Paulo diz, pelo que façamos festa, não com fermento velho. Ele diz, agora esqueça de tradições, rituais judaicos, esqueça dessas coisas, mas com o fermento, e nem com o fermento da maldade ou malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Gente, Paulo estava dando ênfase aqui, que nós não temos que nos preocupar com Páscoa, com isso, com aquilo, com rituais, com tradições judaicas. Por quê? Porque Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a minha Páscoa, Cristo é a tua Páscoa. Tem crente que chegou para mim e disse, pastor, eu acho que essa semana eu não vou comprar carne. O quê, mano? Vai comprar carne? Está com dificuldade aí? A gente pode dar uma ajudinha. Não, pastor, é que eu vou comprar peixe, porque é Semana Santa e aí eu não posso comprar carne. Irmão, sai das tradições judaicas, irmão. Sai das tradições, coitado dos peixes, irmão. Estão pegando lambari, cará aí, como picanha, como comida, porque sabe, estão achando que... Gente, nada a ver uma coisa de comer com nada a ver. Mas as pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, elas estão com fermento velho, tá? Com fermento velho. As tilápias estão sofrendo aí agora, porque não dá para comprar um bacalhau, não dá para comprar uma... As tilápias, meu Deus do céu, e com espinho, vai no espinho, cuidado a irmã não engasgar. Depois já eu estava comendo lá na Semana Santa, engasguei com espinho, agora estou aqui no pronto-socorro. Cuidado, minha irmã. As tradições, elas fazem mal. E como as pessoas gostam, viu? Parece que os crentes gostam, né, de se associar. Mas a Bíblia diz assim, não associeis luz com as trevas. Que comunicação há entre luz e trevas? Entre o templo de Deus com o templo dos ídolos? Nananina, não. Caminhando para o final, o plano da salvação, então, irmão, foi estabelecido por Deus. Interessante, a Bíblia diz, Paulo escreveu dizendo que o Cordeiro Jesus, ele foi imolado
antes da fundação do mundo. Sabe naquela visão de Abraão, quando ele foi imolar Isaque, e aí a voz bradou do céu, Thaís, e diz: não te faças tal, porque agora sei que tu temes a Deus. E aí alguém não entende, porque diz a Bíblia que Abraão começou a se alegrar. Eu até acredito que ele deixou lá Isaque ainda amarrado, e ele começou a pular e a saltar, e a alegria, e quem sabe Isaque dizer: pai, o senhor já está avançado em idade, pai, o senhor não pode se alegrar muito, o que está acontecendo, pai? Pai, o senhor está se alegrando demais, o que o senhor está vendo? E mais tarde, Jesus relatou em João o que é que Abraão viu. Sabe o que ele viu? O sacrifício do Calvário, Jesus sendo imolado na cruz, porque está lá em João. Jesus disse: Abraão viu o meu dia. Como é que viu? Se Abraão viveu lá atrás, Jesus aqui na frente, Abraão viveu muitos e muitos anos, milhares de anos lá atrás. Como é que Abraão viu o dia de Cristo? Sabe o que foi isso? Uma visão profética. A Bíblia diz, Jesus dizendo: Abraão viu o meu dia, e vendo exultou por ver o meu dia, e vendo ele se alegrou nele. Abraão, quando ele viu que o brado foi dado: não faças tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. A Bíblia diz que Abraão, ele olha para o lado e ele vê o quê? Um cabrito. Alguém pensa que é um cordeiro. Ele vê um cabrito amarrado na ponta de um matinho, e ele vai lá, oferece no lugar de Isaque. O sacrifício foi realizado, mas ele viu o dia de Cristo, quando Cristo foi imolado pelos nossos pecados. Gente, isso aqui é maravilhoso. Por isso que eu gosto da Bíblia. Então, Jesus é anunciado como um plano de salvação para a humanidade lá atrás. Por isso que Jesus disse, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é que alguém tomou, ele deu voluntariamente. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha para cá. Tem crente que pensa que Jesus foi assassinado. Não, pastor. Eu pensei que assassinaram Jesus. Não. Jesus, ele se entregou à morte voluntariamente. Por isso que está escrito em João, capítulo 10, verso 18. Coloca no telão, João 10 e 18. O que diz lá? Ninguém tira de mim. Ele vem falando: ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém tira. Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, e tenho poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Você vê o verso 17, você vai ver que está falando a respeito da vida. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida. Jesus não foi assassinado no Calvário. Ele se deu voluntariamente. Ele diz: eu dou a minha vida, para depois torná-la, tomá-la. E ele tomou. Depois de 3 dias, ele diz: opa, eu sou o dono da vida. E ele pega de novo a sua vida. Então, Jesus, ele não foi assassinado por nós. Ele deu a sua vida em nosso lugar. Jesus morreu, irmão, e ele se tornou, então, o primogênito entre os mortos. Eu gosto muito de uma palavra que está em Apocalipse 1, e o verso de número 15. Coloca no telão. Apocalipse 1 e 15. 1 e 5, melhor dizendo, tá? 1 e 5. Veja lá.
e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênitos dos mortos. O primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Ele se tornou o primogênito dos mortos. Olha para cá, irmão. Jesus foi o primeiro que ressuscitou. Antes de Jesus, ninguém ressuscitou. Pastor, mas peraí, eu estou lembrando aí do filho da viúva de Naim. Não ressuscitou. Não, pastor. Ele reviveu, morreu, reviveu, mas depois de alguns anos, ele tornou a morrer. Ele não ressuscitou. Ele reviveu. Pastor, estou me lembrando daquela menina que morreu lá de 12 anos. Aí Jesus foi lá. Não, ela não morreu. Ela não ressuscitou. Ela reviveu. Ah, estou me lembrando daquele homem que foi jogado nos ossos de Eliseu. E aí quando caiu lá, ressuscitou. Não, não ressuscitou. Ele reviveu. Depois de algum tempo, aquele homem teve que morrer novamente. Pastor, estou me lembrando de Lázaro. Lázaro, pastor, ficou 4 dias lá e ressuscitou. Até está escrito lá na Bíblia a ressurreição de Lázaro. Isso é uma forma do escritor da época escrever. Ele não ressuscitou, ele reviveu. Depois de algum tempo, Lázaro morreu novamente. Se não estaria Lázaro até hoje aqui, dando o seu testemunho. Eu sou aquele, eu estou fazendo uma visita no Brasil e eu vou mostrar para você, eu sou Lázaro. Não, ele estaria aqui até hoje. Ele reviveu, mas depois de algum tempo, vivendo a sua vida, ele morreu novamente. Agora, irmão, aleluia, Jesus sim. Esse, conforme, e eu quero que você vá até lá que eu estou fechando aqui, Mateus capítulo 28, a Bíblia diz que no fim do sábado, já no crepúsculo do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, esse crepúsculo não era de manhã, irmão, era tarde. O dia começava às 18 horas para os judeus. Então, já no final do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, tá? Primeiro dia da semana, o domingo, dia do Senhor. Jesus ressuscitou no domingo. Preste bem atenção. Quando despontava o primeiro dia da semana, quem vai ver o sepulcro? 2 mulheres, 2 Marias. A Bíblia diz que Maria Madalena, e fala de uma outra Maria que não é mencionada o seu sobrenome. Maria Madalena e a outra Maria. A Bíblia não diz que ela foi ver o morto. A Bíblia não diz que ela foi ver Jesus. Ela foi ver o sepulcro. Tem diferença? Tem. Tem gente que vem na igreja para vir na igreja, mas não vem na igreja para ver Jesus. Ele vem na igreja para vir. Maria, ela foi ver o sepulcro. Ela não pensava de ter um encontro com Jesus. Ela foi ver o sepulcro. Se alguém mexeu no sepulcro, se tinha alguma coisa diferente. Sabe por que ela foi ver o sepulcro? Porque no capítulo 27, a partir do verso 57, você vai ver Maria, quando José de Arimateia recebe o corpo de Pilatos e vai sepultar o corpo de Jesus. Maria, essa Maria Madalena, ela começa a segui-lo, e ela fica sabendo aonde está o corpo de Jesus. Ela era muito zelosa por Cristo, e então ela sabia. Por isso que no capítulo 28 diz que Maria Madalena e outra Maria foi ver o sepulcro. Mas quando elas chegam, diz a Bíblia, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e fez o quê? Assentou-se sobre ela. Gente, isso aqui
é extraordinário. Ele assentou sobre a pedra. O aspecto dele era como de um relâmpago, a sua veste branca como a neve. Diz a Bíblia que os guardas que estavam ali, com medo dele, eles ficaram assombrados, aterrorizados e como mortos. Ficaram desfalecidos ali, como mortos. Aí diz a Bíblia: mas o anjo, verso de número 5, mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, não tenhais medo. E disse em seguida: pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Gente, que palavra. Você já pensou? Elas foram ver o sepulcro, mas aí tiveram essa maravilhosa surpresa. Encontraram com um anjo assentado sobre a pedra. E o anjo diz: olha, eu sei a quem buscais, eu sei o que vocês estão fazendo aqui, mas não precisam ter medo. Eis que buscais a Jesus, que foi crucificado. Mas eu quero dizer para vocês: ele não está aqui, porque já ressuscitou. E olha, e cita o que está escrito: como tinha dito. Sabe que uma maneira da gente não se perder na fé é atentar para aquilo que está escrito. Não vai na onda das pessoas, não. Ó, ele já ressuscitou, como está escrito. Atente para aquilo que está escrito, irmão. Não quer se perder, não quer se desviar do caminho, não quer se desviar da igreja. Atenta para aquilo que está escrito, como está escrito. E aí o anjo faz um convite: vinde e vede o lugar que o Senhor jazia. Eu acredito que naquele momento, missionária Rose, as mulheres entraram com o anjo até o sepulcro e encontraram, coloca a imagem, encontraram ali aquela imagem, o lençol de Jesus dobrado. Isso prova que Jesus não saiu às pressas do sepulcro, porque deixou os lençóis dobrados. E jamais uma pessoa desorganizada que saía, sabe, uma pessoa desorganizada levanta da cama, um adolescente, né? E deixa a cama toda. Mas Jesus era organizado, deixou os lençóis dobrados. Certamente a coroa que tinham colocado na cabeça dele, quem sabe estava por ali também. Ele deixou tudo ali. Aí essas mulheres entram até o sepulcro com o anjo, porque ele diz: ó, entra aqui, vede o lugar que o Senhor jazia, ou seja, veja o túmulo dele, veja onde ele estava. E elas entraram. E a ordem que elas receberam, e eu finalizo aqui: e depois, imediatamente, verso 7, e dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. E tem uma coisa: ali vocês vão ver ele. Aleluia! Ali vocês vão ver ele. E a Bíblia diz que se cumpriu, irmão, tudo aquilo que estava escrito. Que elas foram, verso 9, elas foram, e quando elas iam saindo do sepulcro, quem que elas encontraram? Quem? Jesus. Por isso que mesmo que você venha na igreja por outros motivos, mas você tem grande probabilidade de ver Jesus.
Elas vieram à igreja, elas vieram ao sepulcro, foram ao sepulcro para ver o sepulcro, para ver. Elas não foram ver Jesus, mas elas viram o anjo, mas elas viram também Jesus. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro. Oh, irmão, que maravilha! Fique em pé, igreja. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha, elas pegaram, saíram para dar ordem que recebera do anjo aos discípulos de Cristo. Elas encontraram com Jesus. E ele, para tranquilizar o coração delas, sabe o que ele disse? Eu vos saúdo. Ah, irmão, aleluia. Quem sabe você adentrou aqui com seu coração triste, mas hoje é o domingo da ressurreição. O Pai tem uma mensagem fresca para você. O Pai tem uma mensagem do céu, uma mensagem de alívio, uma mensagem de esperança. E Ele está dizendo: fique tranquilo, meu filho, minha filha, eu vos saúdo. Aleluia. Eu vos saúdo. E a Bíblia diz: e elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E Jesus disse: não temas, vai dizer aos meus irmãos que eles vão lá para Galileia, vão adiante de mim. Sabe por quê? Eles ainda me verão. Eles me verão. E aconteceu exatamente o que Jesus havia dito. Olha para cá. A nossa Páscoa é Jesus. Porque Jesus ressuscitou. Se você pegar, entrar num avião hoje e até Roma, aonde estão lá os túmulos de todos os papas lá, e lá vai estar, aqui o Papa fulano de tal, tem o João I, o João II, o João III, tem até o Benedito, né? Tem o João, tem o Joaquim, e lá vai estar escrito: aqui jaz os restos mortais de João, então, João de Deus, vai ter até João de Deus, vai ter lá. E lá está o túmulo deles. Maomé, você pode ir lá no túmulo de Maomé. Lá vai estar escrito: aqui restos mortais de Maomé. Você pode ir a esses grandes líderes do mundo inteiro. Lá está escrito, na lápide de cada um deles: aqui jaz o fulano de tal. Mas entra num avião para você ver. Vai até a Palestina, vai até Jerusalém, vai até o túmulo de Cristo Jesus. E lá vai estar escrito o seguinte epitáfio. Lá vai estar escrito: Ele não está aqui. Pode entrar, pode ver. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ele ressuscitou. Nós vamos cantar um louvor para Deus. Enquanto a gente canta, você pode buscar renovo espiritual para a sua vida. Pastor, eu quero receber oração. Então venham todos à frente enquanto a gente vai cantar. É bom, as meninas vão cantar aqui e você já vai estar diante do altar. Sai do teu lugar, vem à frente. Vem, meu irmão, você que está aí atrás. Venha, minha irmã, que